Vamos lá. Acônitum napellus. Esse é o nossa primeira personalidade homeopática. Acônitum napellus é uma planta que contém 2 alcaloides, a aconitina e a napelina. Esses 2 alcaloides, eles são muito venenosos. Como são 2 alcaloides, ele produz espasmos nos nervos vasomotores. Por que que a gente está explicando isso? Lembra que eu falei assim, como é que a gente estuda uma personalidade homeopática? Prestando atenção de onde ela veio. O acônito, vocês estão vendo aí o desenho da planta? Um alcaloide é tipo um veneno. É uma coisa que traz a sensação, né, de paralisia, por exemplo, que é uma coisa que acontece no acônito. Um alcaloide, ele é lá da química, aquela química que a gente fez no ensino médio mesmo. Então, o alcaloide, ele é como se fosse um veneno. Então, assim, quando a pessoa ela ingere um alcaloide, ela tem alterações nervosas, motoras, onde ela perde a conexão, sabe? Então, é como se ela ingerisse alguma coisa que tira ela do seu padrão natural. Quando você olha essa plantinha, é como se fosse um opioide, lá no ópio. Quando você ingere o ópio, a pessoa não fica completamente desconectada, ela sai um pouco do eixo, ela perde a coordenação. Isso é a base do alcaloide. O que que acontece? Quando nós olhamos para essa plantinha, aí a gente olha, aonde ela está? Vocês estão conseguindo ver bastante essa imagem? Então, você percebe que ela está lá, numa montanha. Esse lugar é extremamente frio e seco. Quando nós olhamos essa imagem, ou nós vamos lá e pesquisamos sobre essa planta, que é o Acônitum napellus, vocês vão perceber que ele fica num lugar frio e seco. Então, quando nós olhamos esse lugar frio e seco, nós percebemos que ele se afeta por isso. Toda a planta é muito venenosa. Como que a homeopatia foi feita? A homeopatia ela foi feita com toda a planta. Toda a planta, ela foi triturada, então ela conseguiu pegar os 2 alcaloides que tem na planta. Ela foi triturada, foi feita uma tintura e a partir daí foi feita a homeopatia. Então eu tenho um volume grande desses 2 alcaloides dentro dessa homeopatia. Por isso que quando a gente vai fazendo lá diluição, 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 nós precisamos entender que não podemos usar muito baixinho. Por quê? Porque não pode ter nada de princípio ativo ali dentro. Porque se eu tiver princípio ativo ali dentro, eu vou gerar uma doença na pessoa. Tranquilo até aí? Então, quando a gente vai dar essas homeopatias, ou vai usar essas homeopatias, um profissional habilitado vai passar para você, ele vai saber que ele não pode passar isso daqui próximo da tintura, porque ele é muito tóxico. Como o acônitum, ele é extremamente venenoso, então, a pessoa que é acônitum, a pessoa que tem essa personalidade de acônitum, mesmo sem ingerir, isso é que a gente tem que entender. Mesmo sem ingerir, ele produz espasmos nos nervos vasomotores do corpo inteiro. E ele sente cãibras. E aí ele sente essa sensação de envenenamento, que é o quê? Constrição na garganta. Então ele sente como se a garganta estivesse fechando. Sabe aquele espasmo de glote? Que a pessoa está tendo uma crise alérgica e fecha tudo? Então, quem tem essa personalidade de acônitum, ele tem essa questão de fechar tudo. Então, vamos continuar aqui. O acônito, ele tem uma personalidade extremamente interessante, na medida que todos os pensamentos dele giram em torno da morte. Falou de morte, falou de acônito. Ai, Paty, que coisa mórbida. É assim. O acônito, ele morre de medo de morrer. Todos os pensamentos dele giram em torno da questão da morte. Então, falou de morte, falou de acônito. Ele morre de medo de morrer e ainda diz o dia que vai morrer.
É meio mórbido? É, mas quando você olha para essa plantinha, volta lá e olha a plantinha. Ela é roxinha, ela já é meio mórbida mesmo. Ela não tem uma cor meio fúnebre, que é uma característica do acônito. Então, todos os pensamentos dele giram em torno da morte. Quem é dessa personalidade acônito, ele já tem uma expressão ansiosa, assustada e morre de medo de escuro. Mas é muito medo de escuro. Então, muitas vezes, crianças ou nós adultos, né, que temos muito medo do escuro, a gente pode observar o porquê que a pessoa ela está com medo de escuro naquela fase. Porque o escuro em si, ele não vai fazer nada com a pessoa. Mas ela começa a ter uma sensação, quando está tudo escuro, de que tem o quê? De que tem bichos, que tem monstros, que tem espíritos, que tem vultos, fantasmas ou coisa do tipo, que é uma coisa muito presente em acônito. Então, esse medo do escuro me diz, existe alguma coisa no escuro que eu não consigo perceber, ou que eu até consigo perceber. E isso me traz muito susto, muito medo. Então, o acônito, ele é muito medroso. Só que ele é um medroso e ele realmente, verdadeiramente, ele tem uma sensibilidade de perceber o que está à volta dele. Então, ele percebe mesmo. A tríade de acônito, o que é a tríade? São 3 coisas muito marcantes em acônito. É agitação, medo da morte e dores intoleráveis. Gente, anote isso, faz um círculo, coloca uma seta. Por que eu estou falando isso? Porque aqui é a base do acônito. Quando eu digo assim, o sintoma energético, por exemplo, de acônito, eu estou dizendo que energeticamente, o medo da morte, dizer o dia da sua morte, é uma coisa energética, que é só o acônito que tem. A gente chama na homeopatia também de keynote, ou seja, sintoma-chave. Isso é muito importante. O acônito, ele é agitado e ele tem medo da morte e ele sente muitas dores. Paty, mas quando é que essas dores ficam piores? No tempo frio e seco. É um medicamento que nós usamos muito nesta época do ano, aqui em Brasília. Nós estamos numa época aqui que está frio, nem era para estar, porque agosto aqui normalmente já é quente, mas está frio e está muito seco. Tem mais 60 dias que não cai uma gota d'água em Brasília. E esse frio seco, ele traz dores no corpo em geral. Ele traz dores musculares, ele traz essa sensação de cãibra. Muitas vezes nós temos lumbago, né? Que são aquelas dores que acontecem como se fosse uma pancada. A pessoa sai para fazer atividade física, ou vai fazer um pedal, vai fazer uma corrida, e de repente a pessoa fala, nossa, não consigo me mexer. Então, assim, dá tipo um choque no músculo, né? E é por conta do golpe frio e seco. Esse golpe frio e seco, ele vai ser ajustado com acônito. E ele sente muita dor. E ele é muito agitado, ele é muito medroso. Então, ele precisa disso. Ele precisa do acônito para que ele volte ao ponto de equilíbrio e pare de fazer as dores. Paty, então você quer me dizer que uma pessoa que é acônito, nesse tempo, ela piora? Sim. E se ela toma acônito, ela deixa de piorar? Não é que ela deixa de piorar, ela entra no equilíbrio e não tem crise. Ok? Então, vamos continuar aqui. A Alicia perguntou para a gente, podemos entender que a personalidade acônito tem medo do desconhecido e medo de mudanças? Não. Quem tem medo do desconhecido e medo de mudança chama-se Natrum muriaticum. Vou escrever até para vocês aqui. Natrum muriaticum. Porque muita gente não é da homeopatia e não conhece os remédios. Então, o acônito, ele não tem medo de mudanças. Ele não tem problema com isso. E ele
não tem medo do desconhecido. Ele tem medo de vultos, de espíritos, dessas coisas. Isso ele tem medo. Então, ele tem medo do escuro ou do que está escondido no escuro. Se você falar para o acônito assim, vamos mudar de casa, vamos mudar de ares, vamos fazer outra coisa, para ele tá numa boa. Tá ok. Mas a gente tem que entender, no tempo frio e seco, tudo piora. A outra pergunta é, eles tendem, eu acho que é a Adriane no S7, né? Paty, eles tendem a ser vitimistas, dependentes emocionais? Pode ser, principalmente na infância. Na infância, quem é acônito depende muito dos pais. Muito mesmo. Do tipo, dorme comigo, tem um bicho embaixo da minha cama, né? Eu falo que um filme de acônito que a gente olha é aquele Monstros S.A. É um filme infantil, mas lembra acônito. Porque as crianças sofrem muito com algo que ninguém vê. Só elas veem. Por que só elas veem? Porque elas dão vazão ao medo. Então, eles trabalham com medo. E o acônito tem muito medo. Então, e na verdade, o que a gente tem que entender? Não é que a pessoa é vitimista, nem a criança é vitimista. Eu acho esse nome muito complicado, esse termo muito complicado. O negócio é, como eles têm um medo real, nós temos que respeitar esse medo real, nós temos que ajudá-lo a entender. E quando ele entende esse medo, ele transporta esse medo, ele desaparece. Eu falo que aquele filme Monstros S.A. é fantástico para ajudar, inclusive, as crianças a entenderem que o monstro de cada um delas vai ter a forma, vai ter o grito, vai ter o jeito de que elas precisam ou de que elas moldam. Entenderam isso? Tranquilo? Sigamos. Anotaram a tríade de acônito? Bem anotadinho aí? Um outro probleminha de acônito, característico, medo de doença. Tem muito medo de doença e medo da morte. São incontroláveis esses dois medos. Quando doentes, eles ficam agitados demais. Eu gostei muito dessa foto. Vocês vão entender que todas as aulas que eu dou, as fotos dizem muito. Por que é que as fotos dizem muito? Porque eu acho que é uma forma também de gravar cada sintoma que nós precisamos. Então, o temor da doença é exatamente isso hoje em dia. Antigamente era ir ao hospital, era ir ao pediatra ou coisas do tipo. Mas, agora, esse medo da doença e medo da morte, hoje em dia, passa pelo doutor Google. Vamos nos entregar aqui, gente. Atire a primeira pedra, aquele que nunca pegou um exame e foi no Google digitar para ver o que é. Todo mundo faz isso. Então, o que a gente entende hoje? Os acônitos modernos, dos tempos modernos, eles correm para a internet e eles dão seu diagnóstico, eles já sabem o tratamento, eles chegam questionando o médico, porque eles querem uma solução diante do que eles estão passando. Mas eles já foram lá no Google, já pesquisou tudo. Eles já sabem tudo lá no Google. E o acônito, ele é assim. Nós vamos ver hoje vários remédios hipocondríacos. Um dos hipocondríacos está aqui, é acônito. Morre de medo. Tem muita angústia, muito temor pela sua saúde, porque ele tem medo de morrer. Como ele tem medo de morrer, ele tem muita aflição pela saúde dele. Então, ele precisa fazer alguma coisa. Ele tem dores agudas e desgarrantes que pioram à noite. Por que pioram à noite? Vocês podem escrever aí no chat para mim o que vocês acham que faz com que essas dores piorem à noite. Vamos ver se vocês estão dentro do pensamento homeopático. Muito bem, Andressa. Por causa do escuro. Tudo piora no escuro. Eu não sei o que tem no escuro. Então, quando todas as luzes se apagam, os meus problemas crescem.
E isso acontece na maioria dos problemas, não só em acônito, mas no acônito, todas as dores, se tem falta de ar, porque ele tem falta de ar, gente, uma personalidade homeopática que trata muito dessa questão respiratória, né? Vocês receberam aí a apostila com vários, né? Com as personalidades homeopáticas com vários sintomas, e vocês vão perceber que essa questão respiratória em acônito é muito potente, mas muito potente mesmo. Então, ele tem uma respiração ansiosa, agitada, medrosa, que piora no tempo frio e seco. Tosse de acônito, frio e seco. Tá frio e seco. Ai, não posso pegar esse tempo frio e seco que eu começo a tossir. Acônito. Você dá acônito, negocinho, some. Vou até contar uma experiência para vocês. Quando eu conheci a homeopatia, a minha filha mais velha era bebê. E o pai das meninas, ele é alopata, né? Ele é médico. E a gente já tinha levado ao pediatra e essa menina tossia nesse tempo frio. E ela tossia, aquilo me incomodava muito. E eu já não sabia o que fazer. E aí eu fui no meu ambiente religioso e eu sentada assim, fazendo minha oração e estávamos em um círculo. E eu sentada de frente para uma pessoa e de repente eu fiz assim, oh meu Deus, me mostra alguma coisa. Aquela criança tossindo daquele jeito, já tinha umas 3 noites que a gente não dormia. Porque ficava à noite, no frio e seco, e a menina tosse, e não dormia. E ela ficava, ela acordava, ela engatinhava, aí eu pus um colchão no chão e eu passava a noite com ela. E aquilo me incomodando muito. Aí eu estava assim, sentada, e fazendo minha oração. Aí, de repente, eu assim, meu Deus, me mostra alguma coisa que eu posso fazer. Olha como é que acontecem as coisas. Aí eu levantei a cabeça e olhei para frente. Quando eu olhei, estava um homeopata na minha frente. A Nádia até conhece, doutor Basílio. Aí eu levantei a cabeça e olhei e estava o doutor Basílio na minha frente, que é um médico homeopata. Aí eu falei, entendi o recado. Tá tudo certo. Terminou lá a nossa reunião e eu saí correndo atrás dele, né? Falei, doutor Basílio, por favor, como as pessoas muitas vezes fazem comigo, me dá uma ajuda. Expliquei o caso e tal. E ele, pois não, muito gentil. Ele falou, vem aqui no carro comigo que eu tenho um remédio. Me lembro como se fosse hoje, o doutor Basílio estava até doente esses tempos para trás. Ele teve que fazer uma cirurgia e tal. Ele já está bem idoso. Aí ele pegou um copinho, colocou 5 glóbulos de acônito que ele tinha dentro do carro. 5 glóbulos de acônito. Tampou com o guardanapo e falou, chegando lá, não acorde ela. Ele falou, sono é sagrado. Eu nunca me esqueci essa lição que ele me deu. Aí ele falou assim, ela tá dormindo? Eu falei, eu já deixei ela dormindo. Falei, mas ela fica, o sono tá entrecortado. Aí ele falou assim, ó, faz assim, ó, puxa a boquinha dela e coloca. E deixa derreter. E vamos ver o que acontece amanhã. Você me manda uma mensagem. Falei, tá bom. Gente, ela já tinha tomado todos os corticoides, todos os xaropes, tudo quanto é coisa que tinha na medicina. Até xarope de guaco, tudo. Nada resolvi. Quando eu coloquei esses glóbulos, só puxei a boquinha assim, ela, maninho. Coloquei, aí a menina acabou. A menina não fez mais nem coffee. Tinha 3 dias que essa menina tossia. 3 noites em claro. Coloquei o glóbulozinho aqui, ó. Nem coffee não fez. Aí eu não dormi. Falei, pronto, eu dei alguma coisa, eu matei minha filha. Não é possível. Aí eu não dormia. O que eu fiz? Fui pra internet. Porque o nome que ele me falou, eu gravei. Eu nunca tinha ido na homeopatia na vida. Eu gravei esse nome e fui pra internet. Aí eu lembro que eu fiquei. Eu olhava a menina e a menina dormindo. O sono dos justos. E eu acordada. Matei minha filha. Meu Deus do céu, o que eu dei pra minha filha? Será que esse trem era veneno? Será que tinha alguma coisa errada? Desesperada, né? A louca. Aí fui pra internet e fui ler. Aí pronto. Foi o primeiro medicamento que eu estudei, foi esse. Foi a acônito. Por causa disso.
E aí, quando eu comecei a estudar, parece que foi assim, descortinou um mundo na minha frente. Falei, eu quero esse negócio. Tem drogas psicoativas interessantíssimas nesse negócio, não é possível. Quando eu fui estudar, eu vi que não era nada daquilo, descobri toda a beleza, da sutileza da homeopatia. E foi uma coisa maravilhosa. Eu nunca contei isso. Mas foi o primeiro medicamento que eu utilizei na minha família, homeopático, e foi assim, maravilhoso. E o acônito, para esse tipo de tosse, do tempo frio e seco, é assim, fantástico, desse jeito mesmo. A menina não precisou tomar mais nada. A partir daí eu peguei ela, falei, vamos para um tratamento homeopático. Fomos para o tratamento homeopático, resolvemos um bocado de coisa, nunca mais tivemos problemas. E aí eu saí louca e achei um curso de homeopatia e entrei. A partir daí nunca mais eu saí da homeopatia. E foi por causa desse fato. Foi esse fato, foi determinante na minha vida, que eu tenho muita gratidão à homeopatia e ao Dr. Basílio. Então, assim, tem muita angústia e muito temor pela sua saúde. Tem dores agudas desgarrantes que pioram à noite. Alguém está com a mãozinha levantada? Paty, eu posso só fazer uma pergunta rapidinho? Pode. É o seguinte, aí você percebeu que a sua filha tem essa personalidade, acônito, né? É Ela isso? não é Aí, acônito. Ah, não. Ah, ela tava só com... Ah, entendi. Não, desculpa. Porque Ela aí eu queria precisava saber do se isso faz acônito, você tá? Ela precisava do acônito naquele momento. naquele momento. E É. uma pessoa que é acônito, ela nasce na acônito e morre acônito. A personalidade é única. Não é. Não? Não. Ah, tá. Então, beleza. Vou Pode continuar, explicar desculpa. agora. Vou Tá, explicar agora. desculpa, pode Excelente continuar. sua pergunta, excelente sua pergunta. E Uhum. eu acho que vai ser muito esclarecedora para muita gente. Olha só, a pergunta da Adriane foi muito boa, porque assim, ela precisou do acônito naquele momento. Ah, então pode ser que eu não seja acônito, mas num determinado momento eu preciso de acônito? Pode. Então, isso é absolutamente natural. Tipo a Tânia. A Tânia, nessa época, tem uma tosse que de vez em quando eu falo, toma acônito. Aí ela vai lá, toma umas bolinhas de acônito, melhora. Mas ela não é acônito. Não é a personalidade homeopática dela, não é o simílimo dela. Ela tem um outro simílimo. Então, assim, tem pessoas que são acônito, que é a pergunta da Corina, que eu já vou responder junto, tá? Tem pessoas que são acônito e não tem problemas respiratórios, como tosse? Claro que tem. Você não precisa ter tudo da personalidade homeopática, mas você precisa ter a maioria dos sintomas. A maioria dos problemas homeopáticos, se você não tiver, você não se encaixa naquela personalidade. Quando vocês receberam aí, eu acho que recebeu, tem vários tópicos lá, por exemplo, do acônito. Se você pegar e você tiver de acônito, vamos supor que você tem aí 70% dos sintomas, aí sim nós podemos dizer que você é acônito. Mas se você tiver um ou outro, ocasionalmente você pode precisar de um acônito de forma aguda. Então, a minha filha, naquele momento, precisava do acônito de forma aguda. E nós usamos de forma aguda, e não é alopatizar a homeopatia, isso. É homeopatia em casos de urgência, que é até um outro cursinho que eu quero fazer, né, Tânia? A homeopatia em caso de urgência, e aí a pessoa melhorou, tirou, tanto que ela só tomou aqueles 5 glóbulos de acônito. Agora, tem algumas coisas que ela tem que é parecida em acônito e em natro muriático. Eu não vou falar de natro muriático hoje, mas só para vocês entenderem. O natro muriático é extremamente hipocondríaco e morre de medo da doença. Isso os dois têm. Só que a tosse que ela estava não era de natro muriático, era de acônito. Então, uma tosse, nós homeopatas temos que repertorizar. O que é repertorizar? Olhar todos esses sintomas e falar, é esse aqui que eu tenho que dar, não é aquele. Uma tosse, só para vocês terem noção. E o que a gente tem que, dentro da pergunta da Adriane, que foi muito bem colocada, o que a gente tem que observar? A pessoa é acônito.
Aí ela trata, equilibra. Ela pode mudar a personalidade homeopática dela. Ao longo da vida, você pode mudar. O que que normalmente acontece, tá? Você vai passar momentos da vida. Nós vamos colocar aqui, por exemplo, hoje uma personalidade. Nossa última personalidade de hoje chama Ignácia Amara. A Ignácia Amara, já estou dando spoiler do final da aula, é um medicamento que nós tomamos principalmente em situações de luto. Não é só o luto da perda de uma pessoa por morte, mas pode ser o luto do término de um relacionamento, pode ser o luto da saída de um emprego, vários lutos, certo? E aí pode ser que uma pessoa acônito, ela, num determinado momento, fique absolutamente ignácia, porque está passando alguma coisa na vida, e às vezes depois ela volta para acônito, ou às vezes depois ela muda e vai para outra personalidade. Por isso que todas as vezes, todos os atendimentos homeopáticos, eles duram por volta de 1 hora. Quando a gente já tem muita experiência. Quando a gente tem menos experiência, quando eu comecei, eram 2, 3 horas de avaliação, para eu conseguir fechar o simílimo, que é esse medicamento a personalidade homeopática que mais se parece com a pessoa. Consegui fazer entender? Tranquilo? A Andressa colocou aqui pra gente. Esse tempo de uso seria até a melhora dos sintomas e aí paramos ou permanecemos mais uns dias? Andressa, quando usamos de forma aguda, melhorou os sintomas, retira. Senão você vai gerar uma coisa que nós chamamos de patogenesia. O que é patogenesia? É uma intoxicação pelo uso inadequado da homeopatia. Então, eu estou usando por um tempo maior do que eu necessitava. Ao invés de tratar, eu já estou começando a adoecer a pessoa. Dar sintomas a ela que ela não tinha antes. Então, homeopatia não tem essa história. Ah, não, se bem não fizer, mal não faz. Não é assim. Às vezes, se você usar um tempinho a mais, você começa a ter sintomas que você não tinha antes. Então, é muito importante nós entendermos que a homeopatia, quando nós usamos ela de forma aguda, é aguda mesmo. Não é igual assim. Lá na alopatia, quando a gente vai usar um antibiótico, você tem que usar um número de dias, não tem? Ah, o médico passou 10 dias. Você melhorou no 3º, mas você tem que usar 10 dias. Se você não usar 10 dias, vai gerar uma bactéria que já vai começar a ter resistência àquele remédio, que a dose foi pequena. Esse é um pensamento alopático. Aqui na homeopatia, se eu usar mais tempo, eu vou começar a gerar sintoma ao invés de tratar. Então, melhorou, tirou. Não tem mais uns dias. Ah, eu posso usar um dia a mais? 1, 2, ok. Passou isso, chega, não precisa. Por que quem eu estou tratando, por exemplo, com a Covid, eu pedi para tomar 1 mês de medicação? Como aconteceu, por exemplo, com a Adriane. Porque a Covid está dando sintomas tardios. Os sintomas pós-Covid estão sendo piores do que durante. Então, eu estou tratando pessoas com a Covid e pessoas pós-Covid. São 2 tratamentos diferentes. E a pessoa está ficando com problemas circulatórios severos. E aí eu preciso manter a medicação. Entendeu? Mas aí é uma coisa muito, muito, muito específica. Certo? Todo mundo entendeu? Deixa eu acabar de responder a Andressa aqui para a gente não fugir da dúvida. Então, por exemplo, se hoje ela melhorou, hoje mesmo eu já corto, ou a partir do dia seguinte da melhora, se não teve mais, já corto então. Então, assim, ó. Andressa, se você começou a dar a medicação, a pessoa melhorou hoje, amanhã acordou, não tem nada, você quer dar mais um dia? Pode dar. Às vezes eu faço isso. Passou disso, tá bom. Para você ficar tranquila, dê mais um dia. Passou, firmou, vamos dizer. Como diz minha mãe, agora firmou o taco, agora vamos. E aí, tá ótimo. Não precisa ficar tomando. Urgência é urgência. Acabou a urgência, virou o normal. Agora a gente não precisa mais do medicamento. Ok? Tranquilo isso? Então, vamos lá. Acônitum, ele tem essas dores agudas, desgarrantes, que pioram à noite, que a gente já conversou. E qual é o problema? Ele se desespera. E quando ele se desespera, ele põe todo mundo doido, tá perto dele.
O que acontece com o acônito? Ele tem um transtorno que sobrevém após um susto. Ele já não vê um bocado de coisa? Ele não vê vulto, não vê espíritos, escuta, diz o dia que vai morrer. Ele tem essa percepção extrasensorial muito, muito, muito aguçada. Então, quando ele passa um susto, ele desequilibra totalmente. E isso é muito importante saber. Então, transtorno que sobrevém após um susto. Então, se você pegar uma pessoa que é acônito e fizer aquelas pegadinhas lá do malandro, essa pessoa ela vai precisar de um remedinho depois, senão ela não volta pro eixo, não. Ela vai parar no psiquiatra. Ela vai ficar completamente fora da casinha, como diz. Ele tem muita sensação de tontura. Que tipo de sensação de tontura? Sabe essa coisa de você estar sentada, levanta de uma vez e o mundo gira? A gente chama isso de vasovagal. Quem tem síndrome vasovagal, uma das personalidades homeopáticas que tem isso é acônito. Patrícia, então eu posso usar para vasovagal? Não. Nem Patrícia, você está muito complicada. Então vamos entender. Nós não usamos só para um sintoma. Nós usamos quando a pessoa tem vasovagal, medo do escuro, medo da morte, hipocondríaca, agrava com frio seco. Então, eu tenho que juntar vários sintomas, inclusive o vasovagal. Opa, então esse vasovagal, com todos esses sintomas, funcionam aqui? Funcionam. Entenderam isso? Corina, eu sempre desconfiei que você fosse acônito. Eu sempre fiquei meio aqui e lá. Mas você vai ter outras personalidades aqui que eu também te vi. Só para você ver o tanto que é difícil você identificar uma pessoa bastante. Conseguiram entender isso? Então, eu tenho um sintoma, não justifica da homeopatia. Eu tenho que ter um sintoma e eu tenho que ter vários outros que confirmam. Certo? Continuemos. Calafrios com frio nos vasos sanguíneos. Calafrios com frio nos vasos sanguíneos. Então, a pessoa fala assim, gente de Deus, parece que está correndo nas minhas veias, é sangue gelado. Não tem condição um negócio desse, não. E aí tem calafrios. A pessoa, tudo ela sente muito frio. A febre de acônito é uma febre baixa com calafrio. E a gente chama de febrícula. É uma febre ali de 38 no máximo, 37,5 e 38. Mas com 37,5 e 38, a pessoa já não está aguentando. E está dizendo que vai morrer. E está com tosse. E está com coriza. E ela já faz todo um quadro de resfriado com 37,5. 37,5, muita gente nem fala que é febre. Mas o problema é que a gente tem que entender que febre não é só o aumento da temperatura. É um conjunto de sintomas. É o aumento da temperatura também. Mas eu tenho a mialgia, que é a dor no corpo. Eu tenho a sensação do calafrio. Eu tenho o desfalecimento. Eu tenho a perda da energia vital. Isso é importante de você olhar quando você está falando do fator febre. Agora nós vamos entrar numa face interessante acônito. Tem insights e clarevidência. Desenvolvem ansiedade pelo futuro. E ele tem muitos insights. E assim, ele não sabe por quê, mas ele fala, eu sei. Por isso que eu coloquei esse lobo em pele de cordeiro. Para que a gente entenda o seguinte. Eles são muito religiosos, equilibrados. Equilibrado, ele é um bom pastor. Se ele for desequilibrado, eles são uns falsos profetas. Só para a gente entender essa fase, porque tem o equilíbrio e tem o desequilíbrio. Então, assim, são os profetas da homeopatia e comportam-se como predestinado. Têm atitudes compatíveis com certo grau de paranormalidade. E aqui nós vamos conversar mais um pouquinho. Por quê? Porque quando eu estou falando que acônito, ele se sente um predestinado, que ele tem insights, ele tem clarividência, muitas vezes ele manipula, porque ele tem o dom da palavra. Ele manipula
multidões em volta dele. Então, ele pode usar isso para o bem, ele pode usar isso para o mal. A clarividência, o profetizar, independente da religião, tá, gente? Esse dom que ele tem, ele pode usar para o bem ou para o mal. Quando ele está equilibrado, ele ajuda muitas pessoas. E ele é muito ligado à religiosidade pelo medo que ele sente. E como ele percebe muita coisa, ele tem muitos insights, se ele não tiver alguma coisa para dar um contraponto para ele, que é a religião, ele surta, porque ele não consegue lidar com isso. Quando ele está equilibrado, está tudo certo. Ele ajuda muitas pessoas e ele leva muitas pessoas. Quando ele está em desequilíbrio, ele se aproveita dessa situação, inclusive forja, sabe, como falsos profetas, ele forja situações para fazer com que as pessoas façam o que ele quer. Então, eles são muito sagazes, muito inteligentes, mas eles sempre buscam a religião. Equilibrado, gente, ele é uma bênção mesmo. E isso é que a gente precisa entender. Porque nós não podemos apontar o dedo para nenhuma personalidade homeopática. Vocês vão entender, estudando personalidade homeopática, que nós não somos ninguém para apontar o dedo para ninguém. Porque nós vamos nos identificar com personalidades e falar assim, nossa, se eu desse para ser ruim de verdade, eu era horrível. Por quê? Porque essas características que nós colocamos, elas podem, sabe, em algum momento elas podem aparecer. E quando elas aparecem, às vezes nós não nos reconhecemos. Ver as coisas boas, algumas coisas da medicação, você vai falar assim, ah, legal, eu sou isso. Mas quando a gente começa a ver a parte feia, que são as sombras, a gente não quer. Então, é importante que a gente entenda isso. O acônito, ele é assim, ele fala para multidões, ele encanta multidões, ele tem um magnetismo violento. Quem ele chega e conversa e explica aquilo que ele acredita, é genuíno, é verdadeiro. E ele faz as orações e ele ajuda realmente as pessoas energeticamente. Só que se ele desequilibrar, como diz o povo, meu irmão, o povo lá no Rio de Janeiro fala assim, meu irmão, pode esperar que lá vem problema. Porque a hora que ele desequilibra, ele leva um bocado de gente junto. Aí é a hora que ele pende para o lado financeiro, que ele mente, que ele joga com essa história. Aí ele fala para o outro que tem um espírito ali que vai pegar e vai bagunçar a vida dele, ou que tem um demônio, e aí ele manipula. Entendeu? Dentro da religiosidade dele, dentro do que ele acredita. Então, o acônito, ele tem essa vertente aí de ser o bom pastor ou o mau pastor. Quando ele é o bom pastor, ele é um bom pastor de verdade, ele não deixa uma ovelha para trás. Mas quando ele é o mau pastor, pode esperar. Que aí vem um grande manipulador. Certo? Tranquilo até aí? Eu acho que até quem é da homeopatia não lembrava, quem é da... Já é homeopata, não lembrava de alguns desses sintomas, né? Ansiedade com medo de sufocação. Gente, lá no início nós não falamos que ele tem os alcaloides, que são aqueles venenos das plantas. Como é um alcaloide, qual é a sensação de que vai fechar a garganta, que vai ter um espasmo de glote. Então, ele tem sensação de sufocação. Nós temos aqui 2 ou 3 medicamentos que vão falar disso, 2 ou 3 personalidades que vão falar disso. Então, ele tem medo de sufocar. Então, às vezes, ele engole, ele vai engolir, ele não consegue. Aí, eu preciso contar um caso para vocês. E aí, eu não vou dar conta. Certa vez, estava eu estudando homeopatia ainda. Eu fui a louca que comecei a estudar homeopatia e já comecei a usar em Deus e o Mundo. Não façam isso. Primeiro estudem um pouquinho mais. Mas tive a oportunidade de ajudar dentro de um hospital. E o pessoal aceitava a homeopatia. Os donos do hospital, um hospital particular aqui em Brasília, uma das donas é admiradora da homeopatia. E aí ela gostava que de vez em quando fizesse intervenções, eu fazia gratuitamente, lógico que eu estava louca para aprender. E aí, eu estava lá para atender uma outra pessoa com outro problema específico e tal. Aí a psicóloga do hospital me pediu ajuda.
falou, Patrícia, você pode me ajudar? Falei, claro, o que que é? Nós estamos aqui com um menino que está com dificuldade de engolir. Eu falei, como assim? Não engole alimentos sólidos, ele já está internado há uma semana, o psiquiatra já não sabe o que fazer. Aí eu falei, ué, vamos lá olhar. E aí tava a psiquiatria, o pessoal hidratando o menino com soro, ele jogando videogame, tomando todinho, sorvete e iogurte. Aí o pai e a mãe dentro da sala. Aí eu fui lá. Primeira coisa que eu perguntei, aconteceu alguma coisa? Perdeu alguém? Você quer jogar minha homeopatia no chão, desculpa. Seu custoso. Perdeu alguém, sei lá, alguém brigou, aconteceu alguma coisa? Aí os pais me arrastaram para fora do quarto e falou, nós estamos nos separando. E o pai tinha saído de casa. Tinham conversado com ele, os dois conversando comigo, muito tranquilos, mas era a decisão que eles tinham tomado e tudo bem. A partir daí o menino não comeu mais, por uma contrariedade. Aí, quando ele adoeceu, que ele precisou ser internado, o que aconteceu? Pai e mãe dentro do hospital. O tempo todo. Jogando videogame, tomando todinho e jogando videogame, tomando todinho, tomando iogurte. Eles estavam lá, tá tudo certo. Aconteceu. Eu cheguei lá, aí o psiquiatra falou, olha, eu não posso entrar com medicações mais potentes, esse menino tem 8 anos de idade, a gente não tá sabendo o que fazer. Eu falei, beleza, tira o todinho e tira o iogurte. Deixa alguns sucos, água e sopa. Eu falei, tira o pai vai só visitar. Aí eles, não, eu falei, tira o pai, põe o pai só para visitar. E tira todinho e tira isso. E dei acônito. Porque quando eu fui conversar com a criança, ele falava assim, se eu engolir, eu vou sufocar e vou morrer. Sintoma alto de acônito. E ele, um susto muito grande que ele tinha levado, que era os pais comunicarem a saída do pai. Medo do abandono. E eu coloquei acônito para ele. E pedi para tirar. Aí ele chorou. Aí eu, dentro do hospital, falei, vai acontecer nada. Chora. Causa morte, choro, não tem. Então tá bom. Começou a tomar o acônito. No segundo dia, ele começou a comer alimentos pastosos. No terceiro dia, ele voltou a comer. No quarto dia, ele teve alta. Aí, os pais foram levar ele para fazer tratamento no consultório. Ele não quis. Ele não entrava no consultório. Ficou com raiva de mim. Porque eu pedi para tirar o todinho, o sorvete, pedi para tirar tudo que era pastoso. Porque, gente, todinho, iogurte, sorvete, isso alimenta pra caramba que você vai querer comer. Você vai ficar no hospital jogando videogame com o pai, tomando todinho. Oxe, era tudo que ele queria. Falei, bora tirar todas as muletas. Aí os pais foram, conversaram e tal. Eu falei, não, então leva ele para fazer terapia, que é a melhor coisa que vocês fazem. Precisar de ajuda, eu tô aqui. Mas o menino não entrava no consultório. Ele não queria falar comigo, ele ficou com ódio de mim. Muita raiva. Porque até então ele estava manipulando o hospital inteiro. E ele vinha perdendo peso. Eu falei, daqui a pouco tá diabético com esse tanto de açúcar que tem no todinho. E um dos remédios que eu usei foi o acônito. Eu usei o acônito, ele começou a comer naturalmente pela fome. Aí ele tirou o medo de engasgar, que é uma coisa do acônito. E ele achava que esse engasgar, ele ia morrer. Ele falava, eu vou morrer, eu não vou engolir porque eu vou morrer. E ele estava com esse medo de verdade. Eu respeitei esse medo dele. O que eu não respeitei? Poxa, se você não come uma sopa pastosa, um caldo, por que você come todinho? Aí foi a hora que eu questionei. Falei, opa, tem uma questão do acolhimento aí, do alimento doce. E aí eu tirei. E funcionou super. Foi muito bom, inclusive. O médico me agradeceu, porque ele falou, eu já não sabia o que fazer com esse menino. Foi uma situação interessante. Sensibilidade ao menor ruído. Acônito não tolera ruído. Porque, como ele é muito impressionável, qualquer coisa ele... Ai, que susto, tudo. Tudo ele assusta.
Sono ruim e agitado. Ele tem muitos pesadelos, porque ele tem medo do escuro. Cefaleia ao menor ruído. Então, tudo que você fala com a conta, ele, que dor de cabeça. Vento frio chegou do sul, do norte, do oeste, do leste, do lugar, qualquer um. Chegou o vento frio, bateu, fala, nossa, que dor de cabeça. Acônito tem muito isso. Sigamos aqui. Boca seca com sede inextinguível, com desejo de água fria. Tudo tem gosto amargo. Por quê? Porque não tem um fígado legal. Se o fígado dele fosse bom, não tinha gosto amargo. Então, é a hora que a gente começa, dentro do sintoma que foi colocado, a gente faz as nossas colocações. Então, ele tem uma boca seca, ele é do frio seco. Então, ele quer água fria, porque ele tem a boca seca. Dentes muito sensíveis, com odontalgias pelo frio. Então, esse negócio de você tomar um sorvetinho e... Ai, que dor. Essa sensibilidade extrema ao frio, inclusive nos dentes, pode ser tratada e equilibrada com acônito. Garganta vermelha e contraída, amígdalas inchadas e secas. Então, nesse tempo frio, seco, de novo eu vou falar. Eu sempre vou fazer todas essas colocações. Qualquer garganta vermelha e contraída com amígdalas inchadas e secas? Não. Que se afeta, garganta vermelha contraída com amígdalas inchadas e secas, com boca seca, de sede de pequenos goles de água fria, que se afeta pelo frio seco, que tem essa hipersensibilidade, que tem medo de escuro. Aí eu tenho um bocado de coisa para que eu confirme que é esse. Porque nós vamos falar aqui hoje pelo menos mais 2 ou 3 que tem a garganta vermelha com amígdalas inchadas. Então, eu vou ter que entender, dentre eles, com qual pessoa se parece com esse. Opa, esse aqui equilibra ela sim, rápido. Por que muitas vezes a pessoa ela não consegue um equilíbrio rápido com a homeopatia? Porque o remédio está errado. Se o remédio estiver certo, rápido. Perda de apetite, anorexia e sensação de pressão no estômago. Geralmente tem gastrite, ou pode ter gastrite. Essa perda de apetite é por causa dessa dificuldade de engolir. Ele é meio anoréxico no sentido que ele acha sempre que tem alguma coisa que vai sufocar. Como o acônito é um veneno, né? No sentido daqueles alcaloides, como ele é um veneno, ele sempre acha que ele vai comer alguma coisa e vai morrer entalado, vai ser sufocado, então ele vai falar menos é mais, vou comer pouco. Ou senão ele sempre vai falar, nossa, eu não aguento coisa muito seca, porque parece que eu engasgo. Então, isso acontece bastante com acônito. Sigamos aqui. O acônito, quando ele está equilibrado, eles são pessoas alegres, porém nervosas. Então, o acônito, para ele ficar bem tranquilinho, ele não pode ficar sofrendo sustos, impactos, nada disso. Ele fica nervoso rápido. É uma pessoa sanguínea e é muito impressionável. Tudo para ele é um sinal. Tudo é um sinal. Então, se acontecer tal coisa. Não, isso é um sinal. Isso não é uma coisa simples. Eu tenho uma pessoa que eu trato engraçada, eu estou falando aqui agora. Ela não é muito acônito, assim, ela tem algumas coisas só. Mas isso ela me fala de uma forma muito potente. É engraçado isso, às vezes eu estou dando aula e eu anoto o nome da pessoa. Porque ela fala isso para mim. Paty, tudo para mim é um sinal. Então, às vezes, ele vai usar muito de coisas simbólicas, né? Em que sentido? Então, ele vai gostar de coisas, tipo assim, eu gosto desse coisinho aqui. Você sempre me vem com ele, eu gosto muito, é um colarzinho que eu gosto muito, que eu comprei lá na LBV, que é uma mandala, onde você abre para receber energia e fecha para não receber alguma energia. Então, é como se fosse um mecanismo de defesa e tal. Mas eu acho ele bonito. Isso para mim não é assim, se eu não tiver com isso aqui, alguma energia vai bater em mim. Não. Isso é uma coisa muito do acônito. Eu uso o olho grego aqui atrás, que é para ter as energias rebatidas. Não, eu uso o olho grego porque quando eu fui na Grécia, eu falei, poxa, eu tenho que trazer alguma coisa simbólica. Eu comprei um olho grego na Grécia. Poxa. Aí eu não vou usar meu olho grego?
Eu nunca tinha conseguido colocar em outro lugar. Como ele é pesado, eu tenho medo dele cair e quebrar. Aí eu falei, quando é que eu vou na Grécia de novo? Não sei. Então aqui, se ele cair, no máximo ele cai na mesa. Tirando que o gato fica batendo nele o tempo inteiro. Mas a pessoa que é acônito, tudo para ela é um símbolo. Aí eu tava falando com a Paty, tem um olho grego atrás dela. Você quer me dizer alguma coisa? Será que é para eu começar a me defender? Então ele é impressionável. Qualquer coisa ele acha que é um sinal para ele. Delírios alternando com agitação. Às vezes ele começa a falar umas coisas, nada a ver. Aí ele fala assim, você não está percebendo que tem alguma coisa ali que está querendo te dar um recado, você não percebe os recados do universo. Então, assim, tem hora que a pessoa dá uma viajada na maionese legal. Isso é uma coisa de acônito também. A agitação de acônito, ela inicia no mental, depois ela passa por físico. Ou seja, a mente do acônito, ela tá o tempo todo. A hora que ele fala, ou a hora que ele começa a levantar, desculpa, de um lado para o outro, é porque ele já tá ali passando aquilo, ó. A cabeça dele, ele já gerou milhões de coisas. Entendem isso? Tranquilo? Perguntas de... Pode falar, agora é a hora das perguntas de acônito. Agora eu vou colocar todo mundo. Se essa história dos sinais, se ele é o profeta, vamos dizer assim, da homeopatia, aquele que, vamos dizer assim, recebe, ele tem as sensações, ele recebe, vamos dizer assim, informações. Recados do universo, ou de Deus, ou de quem ele achar. Não importa, mas ele recebe essas informações. Então, neste caso, essa história dos sinais, por exemplo, na maioria, uns podem ser que não, se ele estiver desequilibrado, mas se ele tiver equilíbrio, não poderão ser verdadeiros, por exemplo? Reais? Pode. E não é uma crítica, Nádia. Podem ser verdadeiros. O problema é que a pessoa, o complicado, pensa que tortura que não é para a vida dela, ela fica procurando sinais em tudo. Porque se a pessoa está equilibrada, ela pode falar que nem eu fiz, né? E o que eu fiz foi uma coisa muito de acônito, quando eu descobri o acônito. O que eu fiz foi uma coisa de acônito. Eu estava ali fazendo minha oração e falei, Deus, me dá um sinal. Foi exatamente isso que eu pedi, me dá uma solução. Quando eu abri o olho, porque eu fiz assim, eu estava fazendo minha oração, eu estava assim, com a cabeça baixa. A hora que eu levantei, eu dei de cara com o homeopata. Eu falei, é um sinal. Então, assim, é diferente quando você entra naquele momento e pede um sinal. Eu falei exatamente quando ele está equilibrado. Agora, tudo em excesso, que é onde existe o desequilíbrio, né? Aí já é muito prejudicial, já é ruim. E aí é o acônito mesmo, tem que correr atrás, tá certo. Queria fazer uma pergunta. Quando a pessoa, se ela for acônito, ou qualquer um dos outros, seria o tratamento? Que você falou assim, no caso da emergência, a gente dá até a pessoa passar os sintomas, um dia a mais e tira. Aí vamos dizer assim, a pessoa não está com nada agudo, nada grave. Vamos tratar uma personalidade acônito ou outra qualquer. Você vai dar esse medicamento durante um certo período e parar, ou sempre? Tá. Quando a pessoa ela tem um simílimo, né? A pessoa é aquela personalidade homeopática, que a gente chama de simílimo. Quando ela tem um simílimo, quando é que eu preciso tratar? Quando eu tenho desequilíbrios, de qualquer ordem. Se você me fala assim, Paty, olha, eu sou acônito, e eu tenho realmente uns medos, eu tenho algumas paranoias, assim, que eu queria melhorar, eu não queria depender disso. Então, a gente começa a usar. E a gente começa a usar numa determinada dinamização homeopática, e enquanto eu tiverem sintomas que precisam ser resolvidos, eu vou aumentando. Quando é que eu paro? Quando eu percebo que estou em completo equilíbrio. Por isso que é bacana alguém te avaliar, porque aí a outra pessoa percebe, não, isso aqui ainda não está legal. Eu estou vendo que a pessoa ainda está com medo. Por quê? Porque quando a gente começa a melhorar, Corina, a gente acha que está tudo ótimo. Por isso que muita gente começa o tratamento homeopático, isso acontece muito, muito, muito. A pessoa vai fazer só homeopatia. Ela começa o tratamento homeopático, com 3 meses ela vaza.
adolescente faz isso demais. Tem uma menina que eu trato e ela tá assim, Suzana, já eu te respondo, tá? Ela tá fazendo tratamento homeopático e ela tava chorando muito na TPM, parará, e ela se sente assim, preterida dentro da família, e chora, e traz todo aquele transtorno para ela. Beleza. Comecei a tratar. Dei a medicação que era mais parecida com ela. Ela equilibrou em uma semana. Pum! Aí ela virou para a mãe, isso tem um mês e pouco. Aí ela virou para a mãe, aí eu falei com ela nessa semana, aí ela, então, eu não quero fazer tratamento mais, porque eu acho que eu já tô bem. Então, assim, só que ela não tá bem. Ela tá bem porque eu comecei a tratar. E ela tá com algumas encrencas, inclusive algumas negações. Mas ela não percebe isso. Como ela não percebe, o que ela quer? Correr do tratamento. Ela não quer obrigação. Por isso que é necessário a pessoa entender o que está acontecendo, buscar o autoconhecimento e entender, não, isso aqui ainda não está legal, eu quero equilibrar isso aqui completamente. Por quê? Porque um bocado de grilos começa a sair da sua cabeça. Então, a pessoa que é acônito, ela começa a não sentir mais medo do escuro. Mas é só o medo do escuro? Não. Aí existem várias questões que nós vamos colocar dentro disso aqui, porque aqui, gente, por mais que eu fale e explique toda a personalidade de acônito, quando você mergulha ali dentro, vocês vão ver que é um universo com muito mais sintomas, inclusive. E assim, todas as pessoas que são acônito, os problemas dela não vão girar apenas em torno disso. Elas têm problemas de relacionamento normais, problemas sexuais, têm problemas dentro da questão do sono, alimentares, de todas as ordens, e que precisam ser equilibrados dentro daquela similitude dela. Paty, mas o acônito vai resolver tudo para quem é acônito? Não. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada miasmas. O que são os miasmas? São as predisposições. Então, as predisposições, elas são importantes serem tratadas, porque aí quando eu tiro predisposições mais simílimo, aí eu consigo um tratamento legal. Entenderam isso? Ficou mais claro? Ficou claro, Corina, o que você me perguntou? Então, assim, tem pessoas, já teve pessoas que eu tratei, que a pessoa ela não queria sair do tratamento. Ela ficou comigo por quase 5 anos. E eu falava assim, vamos te dar alta? Aí a pessoa, não. Por quê? Porque é uma pessoa que saiu de 13 para 14 medicamentos alopáticos para 0. 0. Mas ela falou, o último que eu vou tirar é a homeopatia. Foi o último que eu coloquei, vai ser o último que eu vou tirar. E eu, ok. E quem foi tirando os remédios? Foi ela? Não, foi o médico, que é o jeito certo de fazer. O médico foi tirando um, foi tirando outro, foi tirando, até que tirou tudo. Falou, olha, você não tem depressão mais, você não tem mais nada disso. E aí um dia ela falou, vamos me dar alta? Eu falei, opa, até que enfim. Eu falei, eu quero que você venha agora aqui só para tomar café. Ou a gente sai para tomar uns drinks, aí tá bom. Depois de 5 anos de tratamento, mas a pessoa assim, não voltou a adoecer, eu acompanho, virou uma amiga querida. Eu a acompanho, gosto de acompanhar no Instagram, no Face, o que a pessoa tá fazendo. E ela, sabe, fez uma transição de carreira, ela virou uma outra pessoa, ela virou a vida dela. E era o que ela precisava. E você vê que hoje a pessoa está feliz. E é isso que importa, é a pessoa se encontrar dentro daquele processo dela. Deixa eu voltar aqui, então. Olícia, você está se identificando aí também, é? Todos nós temos as nossas superstições. O acônito precisa sempre ser magro? Cristine, não. Tem acônitos que são mais robustos. Não precisa ser só magro, não. É porque na Constituição ele é preferencialmente magro. Mas eu não me prendo nisso, não. Então, ele pode ter outras constituições e pode ser que ele seja sei lá, mais cheinho, gordinho, não tem problema. Já tratei pessoas acônito que não eram somente magros. A cãibra ocorre somente em acônito? Também não. Mas qual é a diferença da cãibra de acônito? A cãibra de acônito é uma cãibra que acontece pelo frio seco. Então, existe uma desidratação com frio, que favorece essa questão da cãibra. E aí a gente tem que entender que essa pessoa precisa de uma reposição de potássio importante. Nós não podemos fugir
daquela coisa básica. O que é cãibra? Opa, só de potássio está desequilibrado ali naquele organismo. Eu preciso de potássio para que baixe a questão da cãibra. Então, eu posso fazer uma reposição alimentar, onde eu posso usar, por exemplo, o nabo, né, alguns alimentos que tenham mais potássio, para que eu consiga ajudar a pessoa, e aí vamos dando o acônito e as cãibras cessam. Agora, tem muita gente que na época do frio seco, tem uma cãibra atrás da outra. O acônito pode ajudar? Aí pode ajudar. Ok? Consegui responder sua pergunta, Suzana? Pode dar joinha que eu tô vendo vocês aí. Tô vendo todo mundo. Mais perguntas sobre o acônito, gente? Não é que não pode voltar, não. Só tô colocando para ficar mais tranquilo. Paty, eu tenho uma pergunta. Eu comentei ali no início até, eu estou aqui fazendo as associações com com as outras áreas que eu trabalho, né? Claro. E a paratireoide, quando ela, durante a formação embriológica, ela está ali junto com o timo, que tem essas questões de imunidade, e a paratireoide, ela libera informação para o corpo, né, para que faça a captação de cálcio, que normalmente quando as pessoas têm, pelo menos isso a gente vê muito na micro, quando os pacientes têm espasmos ou cãibras, normalmente a gente sabe que a paratireoide está ligado a isso, né, pela captação do cálcio, que faz essa informação para os músculos. Aí quando você falou aqui, né, no acônito, que tem essas questões de cãibras, eu não sei se ele já foi usado para alguma coisa de paratireoide ou alguma... Paratireoide, eu preciso olhar essa informação muito específica, porque o que acontece, Andressa? As matérias médicas, quando foram descritas, elas foram descritas antes de fazermos todas essas associações com todas essas glândulas. Então, nós precisamos interpretar dentro da matéria médica que glândula pode ser equilibrado dentro de cada um desses sistemas. Porque a gente pega, por exemplo, a microfisioterapia, ela é muito mais recente. E quando isso tudo foi descrito, o pessoal poderia até falar de hormônio tiroidiano, e olhe lá, né, que foi lá em 1800. Que a Aconitum foi uma matéria médica que o Hahnemann, ele descreveu, na matéria médica pura. Então, ele não fazia essa associação. Quando a gente está falando da cãibra e está falando da paratireoide, o que a gente tem que observar ele realmente pode estimular, né, inclusive a contração aqui, né, na garganta, com essa sensação de sufocamento. Então, por exemplo, uma pessoa com... paratireoide, né? Então, por isso que eu acho que eu clique que veio esse link na minha cabeça também. Sim, mas você está certa. O que a gente precisa? Pegar uma matéria médica mais recente, tipo uma de Novitzky, um pessoal assim que tem algumas outras informações, e verificar se isso pode realmente estar incluído. Mas eu acredito que sim, que ela pode estimular para que as cãibras elas possam cessar, inclusive por causa da paratireoide. Então, pode haver um estímulo. O que eu uso nesse caso, você que já é homeopata? Eu uso os organoterápicos. E aí, com o organoterápico, eu consigo equilibrar muito mais depressa. Então, se a pessoa ela tem vários sintomas de acônito, com cãibras, e com uma paratireoide desorganizada, o acônito ele vai ajudar. Mas quando a gente vai associar, você que é homeopata, o que eu colocaria? Um paratireoide junto. Usando, muita gente que talvez não vai entender, mas para quem já é homeopata entende, usando a regra dos organoterápicos. Certo? Obrigada. Conseguiu entender o que eu coloquei? Aham. Gente, mais dúvidas de acônito? Não é que não possa perguntar mais, não. É só para a gente encerrar essa matéria. Ô, Patrícia, posso falar? Oi? Pode. Nós estamos falando aí do acônito, no caso de estar com esses probleminhas de momentos. No caso de dar o acônito, seria por quantos dias? Uns 3, 4 dias e suspende? Helena, você que faz homeopatia, você pode até recomendar o acônito e a gente recomenda por poucos dias. Nos casos dos problemas agudos, melhorou o problema agudo, tirou. Se a pessoa ela for personalidade de acônito, você procede como a gente trabalha com semílimo normalmente. Ok? Certo. Obrigada. Nada.
Mais alguma pergunta? Os nódulos de tireoide têm a ver com essa personalidade? Não necessariamente. Nós temos personalidades, Lícia, mais específicas para nódulos. E os nódulos, eu prefiro iniciar o tratamento nos miasmas. Porque quando eu trato os nódulos nos miasmas, me sobra muito pouco para tratar na personalidade. Por quê? Porque nós vamos entender lá nos miasmas, tem gente aqui que já está inscrito nos 2, né? Que eu nem divulguei os miasmas ainda, só divulguei nos grupos dos meus alunos de Terassoma e Homeossoma. E a gente já está com 12 inscritos, só desses grupinhos, assim, menores. O que acontece nos miasmas? Quando eu trato a predisposição, por exemplo, da pessoa juntar muita coisa, fazer caroço, quando eu trato essas coisas de personalidade mesmo, de atitudes que a pessoa tem, que são prejudiciais à própria saúde dela, o que me sobra para tratar com simílimo reduz muito, e esse simílimo ele aparece de uma forma muito bonita. E aí a pessoa está mais pura, entendeu? Que eu já tirei todo o terreno adoecido. Então, isso faz muita, muita diferença. Cristine, você quer fazer o do Terassoma, né? Eu vou lançar. A outra turma do Terassoma é o meu soma, só que eu vou lançar híbrido. Então, aí vocês podem assistir as aulas gravadas, e aí momentos onde a gente para conversar sobre aquilo que foi explicado, porque eu acho que vai ser bem interessante. Porque aí vocês assistem no tempo de vocês. Eu vou assistir aqui minha aula, você organiza o seu tempo. Assiste sua aula gravada, e aí no final de semana a gente marca, por exemplo, um dia à noite, um encontro onde a gente tira todas essas dúvidas. Mas no final eu passo para vocês as informações de Homeossoma e Terassoma, tá bom? Vamos continuar? Vamos para a próxima?